Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre controle de contratos, uma ferramenta muito importante entre os aplicativos de suprimentos. Como eu já havia comentado no passado, em outros vídeos, suprimentos é uma ferramenta importante no planejamento, seja pelo MRP, seja pelo APS, mas no planejamento das necessidades é uma ferramenta muito importante. Eu advogo a ideia de que 80% dos itens comprados deve ser tratado aqui no módulo de contrato, para facilitar, principalmente, tirar o peso das costas dos compradores, né, dos analistas de suprimentos, todo aquele trabalho que tem lá. Tá legal? Aqui é Carlos Pius. Espero que você considere de estar se inscrevendo aqui no canal, de estar dando um like e um dislike no final, e você está desmistificando o DataSul. Vem com a gente. Como eu havia contextualizado lá no começo, na parte preambular aqui desse vídeo, o controle de contratos é uma ferramenta muito importante para suprimentos. Conforme eu já havia comentado em outros vídeos, suprimentos pode ser um gargalo em algumas empresas, então a gente precisa tirar esse peso das costas dos analistas de suprimento, nos compradores, e principalmente as compras de item B e C. C com certeza tem que estar sendo tratado aqui. O módulo de contratos também pode servir para serviços, né? De que tipo de serviço? Energia elétrica, telefone, corte de grama, tratamento aí da frente do prédio, entre tantas coisas. Então ele é bastante importante com relação a isso também. Eu vou estar mostrando aqui uma série de slides que vai facilitar um pouquinho para a gente contextualizar o que a gente entende que como a gente pensa com a cabecinha do módulo de contratos. Vamos contextualizar aqui o que seria o controle de contratos, né? Como é que ele funciona, como é que foi idealizado, em termos até de tabelas, banco de dados e etc. Bom, como na logística o item é o nosso centro, através dele que tudo ocorre, no caso de suprimentos, o nosso sol são as ordens de compra. Tudo gira em torno da ordem de compra. Então a ordem de compra é o primeiro documento que a gente sabe que ele tem que existir. Lembrando que a relação ordem de compra item é uma para uma, né? E tem mais algumas informações lá dentro, como estabelecimento, mais algumas coisas nesse sentido, né? Bom, além de depósito e etc. E dentro das ordens de compra a gente conta com as parcelas, né? São as datas de entrega versus quantidade. Eu posso ter mais que uma parcela para aquela ordem de compra, como eu posso ter uma parcela só, no mínimo uma parcela, né? Então, quando a gente está trabalhando aí com as ordens de compra, a gente tem que lembrar que as parcelas estão na relação de 1 para N, né? Que pode ser até uma parcela só, tá certo? Bom, e dentro da ordem de compra, ligado à ordem de compra, eu tenho minhas cotações. O que são essas cotações? Aí é a primeira vez que eu insiro o fornecedor aí. Além do fornecedor e do preço, evidentemente, eu tenho a condição de pagamento. Então eu já estou construindo aqui a minha formalização do meu negócio, do meu contrato, do meu fornecimento, eu diria, né? Para formalizar e identificar quem ganhou, eu tenho o pedido de compra. Então, o pedido de compras nada mais é do que uma formalização daquilo que eu defini, das cotações que venceram e etc. Então, o que é o contrato em si? O contrato em si, ele está sobre o pedido de compras e ele é mais um documento, mas ele sempre lembrando que ele está acima do meu pedido de compras. Eu tenho um pedido de compras ligados ao meu contrato.
Então, no pedido de compras eu tenho todas as caracterizações que eu faço com ele. Tá legal? Mas sempre lembrando que o nosso sol, o centro dos suprimentos é a ordem de compra. Tá legal? Estando aqui no módulo de contratos, entrando aqui, as aplicações, logística, módulo de contrato, a gente tem um menu de contrato. O primeiro programa que a gente tem que acessar são os parâmetros do contrato, né? Esse sujeito aqui. A gente tem que entrar com o estabelecimento, né? Já está definido aqui qual é o primeiro e o último número de contrato. É obrigatório eu entrar com item de serviço, principalmente para a gente estar tratando aqueles casos que eu comentei. Aqui tem 4 campinhos aqui de controle que não necessariamente eu acho que ele é autoexplicativo. E o controle de rateio, principalmente para aquelas despesas que eu comentei, né? Chega a conta de luz, chega de energia, chega a conta de telefone. Como é que eu vou ratear? Quais são as contas? Quais são os centros de custo? A gente pode estar usando essa ferramenta aqui. E aqui nessa pastinha eu sou obrigado a entrar com uma espécie e uma conta de crédito. Tá legal? Uma vez que eu entrei com um parâmetro, eu já posso entrar com o contrato em si. Eu já havia criado esse contrato inicial, o contrato 1, e a primeira pasta, antes de entrar com o item, é a pasta de pedido. Lembra lá no slide que eu coloquei que pedido está numa camada e numa camada superior está o contrato. Então, o que acontece aqui? No contrato 1, pedido 2, eu vou conseguir ver esse pedido lá no CC0300. Aqui eu tenho que entrar com o estabelecimento, ele é obrigatório. Esse cara também é obrigatório. Uma vez que eu construí o meu contrato, já tem um esqueletinho dele, né? Eu tenho aqui algumas informações como estabelecimento, condição de pagamento, que são obrigatórios, né? Qual é a mensagem, qual é a transportadora que eu vou estar usando, o comprador e o gestor técnico. O gestor técnico é muito importante a gente definir, principalmente se a gente for tratar dos saldos, né? A hora que o contrato estiver terminando, a gente pode gerar um alerta, faltando 20% para terminar, a gente gera um alerta, manda o e-mail lá para o gestor já ir providenciando a renovação do contrato. Conversar com o fornecedor, avaliar novos fornecedores e assim por diante. A data de revisão, quando é que eu vou estar fazendo essa revisão e quais são os limites de quantidade de valor. Aqui a gente coloca uma narrativa. Tá legal? Bom, vindo aqui para itens, eu posso incluir um item aqui do meu contrato. Qual é o item que eu vou estar incluindo? Eu vou colocar esse GMED aqui. Qual é o depósito padrão dele, o lote, mínimo de faturamento, se ele está ativo, se ele tem uma multa. Aqui eu tenho 3 tipos de controle: medição, ordem e programação. O que é cada uma delas? Medição é quando eu vou trabalhar exclusivamente com itens de débito direto. Por exemplo, por que medição, né? Da onde nasceu esse nome, né? A gente contrata uma pessoa para cortar o gramado de um campo de futebol, por exemplo, e ele fala que ele vai levar 4 dias para implantar, para cortar esse gramado. No primeiro dia ele já pede um adiantamento. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer uma medição do quanto ele já cortou para pagar em cima do que ele já fez. Então no primeiro dia, vamos supor que ele cortou um quarto do campo, eu vou lá e pago um quarto. Isso é muito feito com obra, essas coisas nesse sentido. Isso é muito comum acontecer. Quando eu clico aqui em medição, ele me pergunta como que eu vou tratar a medição, se é com base no valor do percentual. No nosso caso, para a compra de materiais, a maioria vai ser ordem ou programação. Na maioria dos casos, a gente vai trabalhar com ordem. Aqui a gente coloca uma narrativa do item. E a condição de pagamento com que eu vou estar trabalhando, qual é a unidade do fornecedor. Vamos supor que seja quilograma, qual é o preço que eu fechei com o fornecedor, R$10 por quilo.
qual é o limite de quantidade que eu vou estar trabalhando, qual é o limite de valor que eu vou estar trabalhando. Então, uma questão de segurança. Que mais? Aqui também é o mesmo conceito, né? Se é consumo, mesmo conceito que a gente tem lá de compras, tá legal? Aqui a frequência a gente é obrigatório entrar. Unidade de medida do fornecedor, qual que é? Tipo de despesa, no caso aqui é uma matéria-prima. Eu dou um OK e já entrei com o item aqui. Bom, vamos lá. O que que ele fez aqui nesse momento? Eu defini aqui, né, que é um contrato de compra e que esse item vai estar trabalhando com o conceito de ordem. Então, o que que ele criou nesse momento? Ele criou todo o ambiente propício para receber esse item desse fornecedor. Qual é o fornecedor que a gente está atuando? O fornecedor é o fornecedor 1. Bom, agora eu tenho que vir aqui no CC0105 e tratar isso aqui no CC0105. Esse 07005 aqui, que é o IGMED. Tá certo? Aqui, o que eu tenho que fazer? Para o fornecedor do contrato, é muito importante que eu coloque ele como ativo, controle de contrato e 100% para esse sujeito. Pode ser 50%? Pode ser. Mas eu tenho que colocar esse cara aqui, contrato de fornecimento e ativo 100%, para que toda vez que eu gerar uma ordem de compra desse item, ele automaticamente já entra no contrato. Então vamos lá dar uma olhada nisso, como é que fica. Então toda vez 100%. Então vamos lá, vamos aqui no CC0301. Eu tenho aqui, vou criar uma ordem de compra nova do item IGMED. Já posso caracterizar que é desse contrato. Aí eu dou um OK, identifico aqui quem é o requisitante, natureza é compra, o tipo de despesa é para o estoque. Eu dou um OK, ele já vai pedir qual é a parcela. OK, já criei esse sujeito aqui e pode notar aqui que a gente não consegue mais alterar. Por quê? Porque ele já está atrelado ao contrato. Ele já está atrelado ao contrato. Então, se a gente vier aqui nos itens do contrato, ele está aqui. Já tem aqui uma quantidade de movimento e etc. Então, é essa a ideia. Quer dizer, eu criei aqui um contrato manual e, na realidade, poderia ser via MRP ou APS sem problema nenhum. Uma ordem, né? Manual, mas poderia ser via MRP ou APS, tanto faz, ia criar do mesmo jeito e já ia vincular diretamente ao contrato. E já está vinculado diretamente ao contrato. Ele já pode ser recebido. Né? E aí, qual é o outro grande ganho que a gente tem aí, nesse caso de trabalhar com o contrato? Se a gente está utilizando as regrinhas lá de aprovação do MLA, o contrato já pode ser aprovado de uma maneira separada, de uma maneira específica do contrato. Então o gestor não precisa ficar toda hora aprovando o contrato. Tem mais esse ganho aí. Tá legal? Bom, a ideia do contrato, principalmente com relação ao planejamento, é essa, que ele facilite muito mais e faça com que tire esse peso das costas do analista de suprimentos e do comprador. É essa a ideia. E eu acho que ele atende bem a isso. Tá legal? Foi esse o nosso objetivo aqui com esse vídeo. Ele ficou bem curto. A ideia é passar o controle de contratos para atender o planejamento. É essa a ideia.
Lembrando que o módulo de controle de contrato também serve para itens de débito direto. Eu posso até fazer um vídeo mais tarde para atender esse tipo de demanda, mas isso aí ele já atende aqui para a gente. Tá legal? Uma outra maneira que a gente tem de gerar é fazer a geração de demanda de entrega para os nossos fornecedores, né? Para ele saber quando que a gente precisa e quando que precisa estar o item aqui na fábrica para poder atender o MRP. Tá legal? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. A ideia desse vídeo é ser bastante curto mesmo, é atender bem essa demanda aí que eu identifico bastante interessante, justamente para tirar esse peso das costas dos analistas de suprimentos e compradores, né? Para tornar nosso suprimento bem mais ágil, bem mais rápido. Tá legal? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, dê um dislike, né? Se inscreva aqui no canal. Tá joia? Eu sou o Carlos Pios. Que Deus nos ilumine. Obrigado.